Com Pedro, e estavam ali os discípulos. Ele diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar, vos cirandar como trigo. Interessante é que essa mesma expressão, quando ele diz Simão, Simão, ela é encontrada lá em Lucas capítulo 10, 41, quando ele diz Marta, Marta. Essa expressão é uma expressão que sugere um aviso com teor sério e sombrio. Ele diz: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, você está muito inquieta. Essa mesma expressão também aparece no livro de Atos, no capítulo 9, verso 4, quando o Senhor Jesus, quando Paulo, ou Saulo, indo para Damasco, com carta dos sumos sacerdotes, prendeu os cristãos, ele encontra o Senhor Jesus. E ao cair por terra, e o Senhor Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, grande, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Mas ele diz uma coisa antes: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Nós podemos entender então que Jesus está trazendo um alerta para Pedro. Só que, a princípio, quando você vai ver o texto, Jesus fala: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu ou vos reclamou. Ele está falando no plural. Ele está se dirigindo a Pedro, mas ele está dizendo que são todos os discípulos ali reunidos. No versículo 32, ele coloca um singular: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O que é que a gente entende nesse texto sagrado? É que o Senhor Jesus, como conhecedor de todas as coisas, com um entendimento sobre o mundo físico, sobre o coração do homem, sobre a alma do homem, sobre o mundo espiritual, sabia que havia ali naquele momento uma ação do mal que rogou, pediu, exigiu para que colocasse Pedro em uma prova. E quando você vai estudar um pouquinho esse texto, peneirar como trigo, na realidade, quem é da roça que sabe muito bem que quando a cultura daqui é feijão, é milho, quando se é o tempo da bata do feijão, que ele é batido lá na roça, faz-se aquela eira, a Bíblia chama de eira, que a gente chama de terreiro, e ali aquele feijão, depois que tira aquela palha, aquele feijão vai para uma peneira, e ele é jogado para cima, e ele é rodado ali daquela forma para que se tire aquela impureza. Então Satanás está dizendo: eu quero espremer ele, para ver até onde a fé dele vai, para saber se ele é realmente quem ele diz ser, ou se ele é palha. Agora, o que nós entendemos é que na realidade o diabo não só deseja destruir a nossa fé, mas também destruir o nosso alvo, a nossa intenção, a nossa fé em Cristo Jesus, a nossa fé na palavra do Senhor, a nossa fé nas promessas de Deus sobre a igreja do Senhor Jesus. O diabo não está nem um pouco interessado nos nossos bens. Em Gênesis capítulo 14, verso 21, a Bíblia nos relata o seguinte: então disse o rei de Sodoma a Abraão: dai-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Nós sabemos que é a guerra dos 318, quando Ló
foi levado cativo, e toda Sodoma, Gomorra, é chamada Guerra dos 5 Reis. E aí alguém lá da família de Ló escapou lá daquele cerco e veio falar para Abraão que Ló tinha sido levado cativo e toda a sua família. E Abraão resolve reunir os seus 318 homens nascidos na sua casa, habilidosos na espada em guerra, e parte para essa guerra lá com os 5 reis, consegue derrotar os 5 reis, e na volta de lá para cá, quando ele traz todo aquele povo de volta, traz também os despojos lá daqueles 5 reis, e aí quando ele encontra o rei de Sodoma, que simboliza o homem do pecado, que simboliza o diabo, ele diz para Abraão: olha, você pode ficar com tudo, agora me dê as almas. Fique com os bens e me dê as almas. No livro de 1 Reis, no capítulo 21, verso 2, Acabe disse a Nabote: dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Ora, vamos entender uma coisa. Acabe está pedindo a vinha de Nabote para fazer uma horta. Deixa eu te falar uma coisa. Quanto tempo dura uma hortaliça depois que ela é tirada lá do solo? Ela dura muito tempo? Não. Por mais que você conserve ela na geladeira, é 3, 4 dias e olhe lá. Agora eu te pergunto, quanto tempo demora um vinho extraído das uvas? Praticamente a vida toda. Quanto tempo deixar armazenado, ele vai durar. Então, olha o que o diabo está tentando fazer com Nabote. A tua vinha eu quero transformar em uma hortaliça. É isso que o diabo quer fazer com a fé do povo de Deus. Que a sua fé não dure nada. Que no primeiro momento de tribulação que você vier a passar, você comece a esquecer das promessas de Deus. Mas Deus tem uma palavra para você nessa noite: aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Amém, igreja?